Olá, colegas acadêmicos. Vamos começar hoje uma exposição breve sobre o nono encontro, a nona aula. Mas antes de começar esta aula, que é sobre o processo capitalista de trabalho, nós fizemos a semana passada uma aula síncrona, que foi muito interessante, tanto para os acadêmicos como para nós professores, para ver as dúvidas e também poder reprogramar essa etapa final do nosso curso. Lamentamos um pouco que a turma da manhã estava muito pequena, mas uma colega até justificou que tinham tido aula, 4 horas de aula à noite, e, portanto, a turma de manhã estava cansada. À noite nós tivemos uma bela presença, tanto da manhã quanto pela noite, belas contribuições, enfim, valeu a pena. E estamos seguindo e vamos ajustando o curso, porque o nosso objetivo comum é que vocês tenham um excelente curso, apesar dessas circunstâncias que não são as mesmas que a aula presencial. Antes de entrar propriamente no tema do processo capitalista do trabalho, vou recapitular brevemente aqui, pois você já tem duas ideias muito claras e que vocês explicitaram na avaliação que vocês fizeram na primeira avaliação. Primeiro, uma distinção entre o trabalho como valor de uso e o trabalho como valor de troca. O trabalho como valor de uso é aquele que produz uma mercadoria ou um serviço que é para o usufruto próprio de cada um, portanto não é para venda. E o trabalho como valor de troca é quando nós, que não temos propriedade privada, não temos fortunas, não temos herança, temos que vender o nosso tempo e a nossa força de trabalho para ter um salário e, com este salário, poder comprar os meios de vida. E ali também vocês responderam na questão 2, de que a única mercadoria capaz de acrescentar ao seu valor, isto é, o valor do seu salário, o seu custo, um valor a mais que é apropriado por quem compra, isto é, os patrões ou o Estado, é a força de trabalho, é o trabalhador. Acho que essas duas ideias são fundamentais para vocês entenderem agora por que tanto os patrões quanto o Estado querem tirar o máximo de quem eles contratam. Então, essas duas ideias são fundamentais para entenderem a aula de hoje. O segundo ponto é algumas distinções para que aos poucos vocês possam ir se aprofundando nesse tema. Pontos que vocês podem consultar num bom dicionário de economia, de economia política, tipo o dicionário de Ferrater Moura, ou entrando mesmo no Google, vendo esses conceitos. Eu vou fazer aqui a distinção entre trabalho simples, trabalho complexo, trabalho concreto e trabalho abstrato. Trabalho simples é aquele que exige pouco conhecimento de quem o faz, ou seja, é um tipo de trabalho que a maior parte das pessoas pode fazê-lo porque não se exigem qualificações, formações mais complexas. Trabalho complexo já é aquele que exige muitas qualidades de quem o faz, conhecimento, preparo, seja de um trabalho como é do professor, que é um trabalho complexo, seja de um artesão que precisa saber da medida, da cor, da estética, enfim, do gosto das pessoas, etc. Das medidas, etc. Ele tem que ter um saber sobre o todo que ele vai fazer. E o trabalho concreto exatamente é aquele que se expressa num produto ou num serviço, que pode ser um trabalho concreto simples ou complexo. E o que é o trabalho abstrato do ponto de vista, então, das relações capital-trabalho? É assim chamado trabalho abstrato porque, do ponto de vista de quem compra a força de trabalho,
era interessante que o trabalhador tivesse o domínio do mais simples, ou seja, transformar todo o trabalho complexo em trabalho simples. Por quê? Porque assim quem compra a força de trabalho poderia substituir facilmente os trabalhadores e dava um poder grande a quem compra a força de trabalho. Taylor, que foi o grande teórico da administração científica do trabalho, dizia que, do ponto de vista de quem contrata o trabalhador, seria interessante que as tarefas todas fossem tão simples que até um macaco domesticável pudesse fazê-lo. Nós sabemos que o ser humano não se reduz a isso, mas digamos, a ideia. E por que isto? Porque pode substituir facilmente a mão de obra e também pode manter os salários com isso rebaixados. Dito isso, então, vamos entrar no tema que está relacionado a isto, que é o processo capitalista de trabalho. Ou seja, como é que se dá, do ponto de vista de quem compra a força de trabalho, trabalho humano, força física e mental, como é que se deu historicamente, como é que se dá hoje. Então, nós também aprendemos que, para entender o trabalho como se deu historicamente, temos que ver o modo de produção em que ele se deu. Modo de produção antigo, dominantemente o trabalho escravo, modo de produção feudal e dominantemente o trabalho servil, e sob o capitalismo, a relação capital-trabalho, quem compra e quem vende a força de trabalho. No início, no capítulo que Marx escreve sobre o processo capitalista de trabalho, aí vocês têm um texto que não é do Marx, mas ajuda para isso, vai fazer uma distinção que durante muito tempo, quem comprava a força de trabalho ainda tinha dificuldade de administrar o trabalhador. Por quê? Porque na passagem do mundo feudal para o mundo capitalista, o trabalhador, o artesão, ainda detinha duas coisas fundamentais, que era o domínio do instrumento, ele tinha o instrumento, a ferramenta, e o conhecimento sobre o que ele fazia. E por isto que Marx vai chamar que neste percurso, nesse período, o capital só tinha uma subordinação formal do trabalhador, isto é, parcial do trabalhador. Para que houvesse uma subordinação real do trabalhador para ser administrado de acordo com os interesses de quem compra a força de trabalho, foi preciso muito tempo. E para isto foi necessário, portanto, um conjunto de mudanças, e a mudança fundamental é o surgimento da maquinaria, o surgimento do autômato, a primeira revolução industrial. E por quê? Porque a ferramenta, a máquina e a tecnologia, a partir desse momento, são tiradas da mão do trabalhador e passam a ser propriedade do capital, do capitalista ou enfim, de quem detém a possibilidade de comprar a força de trabalho. Então foi um longo período para que pudesse existir essas condições de o trabalhador agora não mais ter um instrumento e nem um conhecimento sobre o seu trabalho. E aí é que começa a ser possível extrair a mais-valia, isto é, uma mais-valia cada vez maior, porque quem administra o ritmo do trabalho, nós vamos ver, e todo o processo de trabalho coletivo é quem compra essa força de trabalho. Então a mudança se dá com a maquinaria e a aplicação da ciência e da tecnologia agora como forças do capital, como forças de quem compra a força de trabalho. E isto vai permitir, como eu dizia, a substituição de trabalhadores e criar um exército industrial de reserva. Isto é,
ter gente desempregada, do ponto de vista de quem contrata, é importante, porque rebaixa os salários. Vocês imaginam hoje no Brasil o que significa isso? Se não existe luta e leis que protegem. São como 15 milhões de desempregados e 30 milhões entre desempregados e os que fazem serviços no setor informal de toda a natureza. Então, este é o primeiro ponto que eu diria fundamental para entender essa passagem do instrumento de trabalho e do conhecimento do trabalho da mão do trabalhador para a mão de quem contrata a força de trabalho. Ou seja, nós a partir daí vamos ter quem planeja, quem concebe, quem, digamos, administra o trabalho do trabalhador é o setor encarregado e contratado pelo patrão. E agora os trabalhadores são executores das tarefas que lhes serão encomendadas. Vou fazer uma pausa aqui e volto logo para completar num segundo módulo, para que vocês possam ter módulos curtos e para ouvir e poder acompanhar esse nono encontro. Também vamos depositar este esquema na plataforma para que vocês possam acompanhar esse meu raciocínio.